Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Sejam bem-vindas, bem-vindos, amigas e amigos. É momento do nosso estudo, do nosso conhecimento, do nosso autoconhecimento, da nossa busca por evolução pela prática do bem. Oração-ação é estudo, é prestação de serviço à humanidade, à criação, à terra. E é também uma saudação à amizade, um fortalecimento da amizade, uma vivência de amizade como um grande e sublime exercício de amor. Vamos lá, minhas amigas, meus amigos. Hoje estudaremos, a partir sempre de O Livro dos Espíritos, estudaremos a comunicação entre espíritos. A comunicação entre espíritos com corpo e sem corpo, encarnados ou desencarnados. Comunicação entre espíritos encarnados. Como se dá isso? Fundamental entendermos isso. Parte, para entendermos comunicação, parte de um entendimento mínimo, básico do que é o universo. Parecemos-nos fragmentados, parecemos-nos separados, porque supomos que entre nós há desertos, há vazios insuperáveis. A nossa concepção é uma concepção fragmentada, fragmentária. Cultivamos a crença da separação e da separatividade. Essa é a base da nossa solidão, do nosso vazio, da nossa fraqueza. Urgente percebermos que assim como o ar que supomos vazio é na verdade um mar de ondas, há ondas de rádio, ondas de celular, ondas de pensamento. Não existe o vazio nem aqui na Terra, nem entre os planetas, nem entre as galáxias. A ideia do vazio não existe. Como revelaram os espíritos para Kardec, nós todos vivemos mergulhados num mar de energias, aonde supomos o vazio, o vácuo, há o fluido cósmico universal. Veja isso, os espíritos revelaram há 150 anos. Há poucos anos, a ciência descobriu uma matéria que existe no que antes pensava ser o vácuo. Que o universo é composto, em sua esmagadora maioria, por essa matéria, ou, como eles preferiram chamar, antimatéria, matéria escura. Descobrir isso é absolutamente fundamental.
os peixes, todos os seres marinhos, quando entendem que são seres marinhos, que vivem todos mergulhados no mesmo mar, compreendem como são irmãos, como pode ser a comunicação entre eles, como pode ser a fraternidade, a articulação, a solidariedade, a união entre eles. Mais que isso, quando nos descobrirmos células de um mesmo corpo, saberemos que o que adoece uma célula, adoece o corpo todo. Que a força de uma célula é a força do corpo todo. Maravilhosa essa descoberta. Terrível a ilusão, o engano, a fraqueza, a doença da solidão e da fragmentação. Podemos imaginar uma parábola do câncer, de que uma célula embriagada de separação, embriagada de autoexaltação, querendo ser a maior célula do corpo, pesquisou e descobriu uma maneira de fazer isso. Se ela, célula do orgulho e do egoísmo, comesse as suas células vizinhas, aumentaria de tamanho. E assim procedendo, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando de tamanho. Tornando-se em seu delírio egoísta uma ameaça para todo o corpo. Até que o corpo reagiu. Cortou-se, tomou a célula, então já enorme, um grande tumor, retirou esse grande tumor e atirou no lixo. E só restou aquele grande tumor. A disseminação, a fragmentação, a morte. Abrindo a todo o corpo a possibilidade da vida. Esses ciclos de vida e morte gerados pelo egoísmo, que se exalta, se exalta, se exalta até que precisa ser extirpado, é precisamente o que acontece agora. Na Terra, que faz uma evolução do estágio de expiação e provas para o estágio de regeneração, e que verá retirada de suas fileiras aqueles espíritos que ainda teimam no egoísmo, para serem levados a outros planetas e permitir que o organismo Terra, que a humanidade Terra, que o todo Terra, que a fraternidade Terra se cure, se confraternize, se una, se ame. É a imagem perfeita da evolução.
assim na terra como no céu, assim no macro como no micro, dentro de nós o mesmo movimento precisa ser feito por aqueles que se candidatarem a acompanhar a mudança planetária. A transição individual é a chave, é a exigência, é o passaporte para a transição planetária. Devemos também nós localizar como fonte de todos os nossos problemas, todos os nossos erros, todas as nossas violências, o egoísmo. Perceber como ele nos ameaça a saúde mental e a saúde física e extirpá-lo de nossas almas. Precisamos perceber então a base de tudo isso, a superação da crença na fragmentação, no isolamento, no vazio, no vácuo, substituindo essa crença pela constatação, pela certeza de sermos células de um mesmo corpo. Não existe a solidão, não existe base para o egoísmo. Somos células de um mesmo corpo, órgãos de um mesmo corpo, membros de um mesmo corpo. Que sentido pode haver na guerra de um braço contra o outro? Se um órgão do corpo morrer, morre o corpo todo. Ninguém vence uma guerra. Quanto demoraremos para descobrir? Se demorarmos muito, precisaremos ainda viver mais amarguras, mais ações e reações de nossas guerras. Já não aqui na Terra, mas em outros mundos, com outros seres que ainda estiverem nessa mesma ilusão. Descobrir essa fraternidade, essa família universal, esse corpo gigantesco e uno e integrado que é a criação, dentro do qual somos meras células. É a grande descoberta do momento. Vamos hoje estudar isso através da comunicação. Estudando a comunicação entre os seres que até agora parece misteriosa, os fenômenos de telepatia, os fenômenos da mediunidade, os fenômenos da intuição, descobriremos exatamente peixes de um mesmo mar, células de um mesmo corpo, avançando muito e firmemente para a realidade do um, apontada e indicada por Jesus quando disse que o sentido da vida é nos unirmos ao outro e nos unirmos ao todo, quando disse: ame o teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com toda a tua alma, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, hoje nós vamos da questão 419 a 421. Perguntas de Kardec e resposta dos Espíritos. 419. Por que a ideia de uma descoberta, por exemplo, pode surgir em vários lugares ao mesmo tempo? Por exemplo, depois de milênios sonhando em voar, sonhando em uma máquina que o transportasse, apesar de mais pesada que o ar, não como os balões, mas que o transportasse com a direção total do homem. O auto chegou a essa conclusão que a humanidade estava madura para receber o avião,
E curiosamente, depois de tanto tempo pesquisando, vários cientistas fizeram voar uma máquina mais pesada que o ar por diferença ridícula de tempo. Como pode ser isso? Veja o livro Ícaro Redimido e você vai entender esse processo a partir do nosso Santos Dumont. Então a pergunta é: por que a ideia de uma descoberta, por exemplo, pode surgir em vários lugares ao mesmo tempo? E a resposta é: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Quando o corpo físico desperta, o espírito lembra-se do que aprendeu e o homem julga ser o autor da invenção. Assim, muitos podem descobrir ou inventar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizem que uma ideia paira no ar, estão usando uma figura de linguagem mais exata do que supõem. Desse modo, sem suspeitar, cada um contribui para propagá-la. Nesse livro, Ícaro Redimido mostra um grande grupo de trabalho sob a coordenação de Leonardo da Vinci, que tem como integrantes os irmãos Wright, Alberto Santos Dumont e outros cientistas. Um grande grupo de trabalho responsável pelo advento do avião na Terra. Comentário de Kardec: assim, muitas vezes, o nosso próprio espírito revela a outros espíritos, sem o nosso conhecimento, o que constitui o motivo das nossas preocupações quando estamos acordados. O nosso espírito transmite e recebe impressões, ideias, mensagens, para muito além do que é falado, do que é escrito, como nós pensamos. Como é feito isso? Vamos a outra questão, 420. Os espíritos podem se comunicar se o corpo físico estiver completamente acordado? A resposta é: o espírito não está encerrado no corpo físico, como se estivesse numa caixa. O espírito irradia-se por todos os lados. É a figura ensinada em diversas culturas do que se chama aura ou auréola, que é um campo energético, assim é reconhecido pela física quântica. Temos à nossa volta um campo energético, que aqui os espíritos chamam de irradiação, que nós temos uma energia interior, por assim dizer, que transcende, que ultrapassa os limites do próprio corpo e irradia. Por isso, nós podemos nos comunicar com outros espíritos mesmo estando acordados, embora o façamos com mais dificuldade. Dormindo, essa irradiação torna-se mais fácil. Acordados, ela se torna mais difícil, exige mais pré-condições, como uma afinidade grande entre emissor e receptor, como uma capacidade grande de direcionar e emitir e irradiar pensamentos, energias, estabelecendo pontes aéreas, pontes onde julgamos nada existir, pontes no fluido cósmico universal que estabelecem a comunicação. Questão número 421. Como explicar que duas pessoas acordadas possam ter no mesmo instante a mesma ideia? A resposta é: isso ocorre
com os espíritos que possuem afinidades entre si. Eles se comunicam e enxergam o pensamento um do outro. Se comunicam e enxergam o pensamento um do outro, mesmo quando o corpo não está dormindo. Isso é gritante no caso de recém-nascidos e suas mães. Isso é gritante em algumas situações de dois seres que se amam. Muitos já relataram fenômenos como estava pensando numa pessoa e o telefone tocou e recebi uma mensagem. Nada é à toa. Tudo tem uma explicação. E enxergar a realidade da vida como esse mar de ondas que nós estamos envolvidos, embebidos, mergulhados no fluido cósmico universal e que, através dele, os nossos pensamentos são irradiados de uns para os outros, desde que haja afinidade, desde que haja força do pensamento. É precioso. Com isso venceremos toda a ideia de isolamento, de vazio, de solidão. Só se sente sozinho aquele que não percebe a vida em que está, o lugar onde está, o universo que habita. Tem uma frase linda que fala: só é solitário quem não é solidário. Todo aquele que é solidário, ou seja, que emite, que transborda pensamentos de solidariedade à sua volta, estabelece pontes, conexões, jamais ficará sozinho. Não é bonito isso? Claro que, infelizmente, isso acontece também no crime, na violência, na tragédia. Sendo da nossa opção, como se fôssemos cada um de nós radioamadores, aparelhos de radioamadores acoplados aos seus operadores. Nós somos uma coisa e outra, o aparelho e o operador. E assim sendo, todos nós somos capazes de estabelecer sintonias, conexões, comunicações entre encarnados e desencarnados, entre desencarnados e desencarnados. Não há limites pré-estabelecidos. Os limites são determinados por nossas crenças. E quando nós deixarmos de acreditar na mentira do isolacionismo, da solidão, do ego, entendendo estarmos no mar de amor, no mar de Deus, dentro do qual podemos e devemos cada vez mais nos conectarmos uns aos outros, amando-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Comentário de Kardec: existe entre os espíritos que possuem afinidade uma comunicação por pensamento que permite que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade de falar. Isso é muito comum, muito mais do que supomos. Podemos dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. O que se acontece na sombra, se acontece na violência, se acontece no crime, acontece muito mais
muito mais amplitude, muito mais efetividade na luz, na fraternidade e no amor. Que assim seja. Muito bom aprendermos isso, muito bom compreendermos isso. O que hoje exige a paranormalidade e a mediunidade para fazer essas comunicações não verbais e não escritas, a comunicação pelo pensamento, a comunicação por ondas mentais, vai ser cada vez mais a comunicação entre nós. Logo, os aparelhos passarão a cumprir o papel dos médiums. Isso já acontece hoje na comunicação transinstrumental, TCI, transcomunicação instrumental. Pesquise isso e você vai ver muita gente já trabalhando com isso. Há muitas lives espiritualistas que têm interferências no meio, nas quais se pode, com alguma dificuldade ainda, entender palavras e comunicações curtíssimas, mas já existentes. Há pesquisadores que já conseguem sons e imagens, e isso vai evoluir e ganhar muito espaço, mostrando uma grande sabedoria do alto, que primeiro monta uma sociedade que cultiva, que idolatra a imagem e a tecnologia. Somos nós. Nunca se idolatrou tanto a imagem e a tecnologia. E quando estamos no auge desse delírio, o alto franqueará pela imagem, pela tecnologia, a comunicação entre os seres, a comunicação com os mortos, a comunicação mente a mente. E isso expandirá fabulosamente a nossa humanidade, unirá fabulosamente nossa humanidade. E para isso, o básico é entendermos o mecanismo das ondas, dos fluidos e do amor. Que assim seja para todos nós. Prestando serviços, então, que toda a humanidade, cada um a seu modo, cada um de acordo com a quantidade de informações e de boa vontade que dispõe, entenda um pouquinho mais hoje do que ontem, que somos uma família universal, que somos um todo, que somos filhos por parte de Pai, por parte de Deus, por parte do amor. Imaginemos toda a humanidade conectada, todos os seres conectados por pequenos fios de luz, mas como esses fios de luz conectam absolutamente todos os seres, hominais, animais, vegetais, minerais, assim veremos a Terra toda, a humanidade toda, a criação toda se iluminar. Que assim seja o quanto antes. Enir Cajazeira, muito boa noite. Gugu Souza, e seu exercício diário de gratidão, assim seja. Regina Frutuoso Guerra, Andréa Santos, Adelaide Dias, André Salvatore. Muito, muito, muito feliz de estar com cada uma das amigas nesse nosso exercício. Multipliquemos, compartilhemos, se não já pelas vias do pensamento, mas pelas vias da rede social. Estabeleçamos conexões de luz entre a gente e estaremos efetivamente, praticamente,
a serviço de Deus, a serviço do amor. Muita paz e muita luz para todos vocês. Compartilhem, espalhem, disseminem, conectem-se na luz e no bem. E até amanhã, terça-feira, estaremos juntos novamente. Grande abraço. Até lá.